tivemos o debate entre Lucas Manzoli e Ariel Lazari no programa do César Cavalcante sobre o tema da Eucaristia. Esse tema tem sido a bola da vez na apologética católica barra protestante, e hoje a gente vai fazer o nosso comentário sobre o debate. Um ponto que me chamou muita atenção foi o principal argumento do apologista católico romano. O Ariel Lazari insistiu em um argumento que ele entendeu não foi respondido pelo Lucas, e vocês vão ver eu tratar desse argumento, que na opinião do Ariel é tão bom, tanto que ele insistiu consideravelmente nele, que é o fato de que no Antigo Testamento os sacerdotes eles comiam a carne oferecida em sacrifício. E vocês vão ver que a partir das próprias palavras dele, isso é algo indispensável para que o sacrifício tivesse efeito. Será mesmo? É o que a gente vai ver aqui nesse react. Eu vou focar muito mais nas argumentações do Ariel. Eu tenho que dizer que o Banzoli ele trouxe muitos argumentos aqui. Eu vou apenas passar um pequeno trecho da argumentação do Banzoli, porque o Ariel ele começa respondendo ao final da fala do Banzoli para depois entrar no seu argumento de Levítico. Então a gente vê que esse foi um debate que do lado católico romano apontou primordialmente para um argumento um tanto inusitado, para dizer o mínimo, né. Eu estava vendo há pouco tempo um reels de um rapaz adventista, me parece, e ele falou que ele nunca ouviu esse argumento, em favor da transubstanciação por parte de um católico romano, e eu também nunca ouvi. Então cabe a gente ver se é um argumento que faz sentido ou não. Então você curte, você compartilha esse vídeo, comenta aí quem levou a melhor e vamos pro vídeo. Batismo, o sacramento do batismo, a gente vê que a Bíblia vai estar cheia de figuras de linguagem ou de espiritualizações a respeito do sacramento que é tão importante quanto o sacramento da Eucaristia, e usando linguagens semelhantes. Agora, quando chega, e os próprios católicos vão reconhecer isso, quando chega na questão do batismo, que toda hora em relação a algo que é espiritual. Agora, quando chega na questão da Eucaristia, aí a lógica muda completamente e eles interpretam tudo ao pé da letra, né, da forma mais grosseira possível. Então é uma contradição de termos, né? Como é que você vai afirmar uma coisa em relação ao batismo ou uma coisa mudar completamente a lógica em relação à Eucaristia, né? Por que aqueles versículos que falam do batismo têm que ser interpretados espiritualmente, mas o da Eucaristia tem que ser interpretados ao pé da letra? Um detalhe, tá, gente, que esse argumento que o Lucas Pansori usou não foi respondido pelo Ariel em nenhum momento. E ele é um argumento que Peter Martin Vermigli, autor da obra Tratado sobre a Eucaristia, que é uma obra excelente, que, diga-se de passagem, eu mencionei em um vídeo antigo meu, refutando a transubstanciação, usa. Os católicos romanos entendem que o batismo não tem necessidade de uma transubstanciação da água em Cristo, enquanto entendem teologicamente, como nós protestantes presbiterianos, pelo menos, e protestantes históricos no geral, que quando você é batizado você é revestido de Cristo. Então não há uma necessidade de uma transubstanciação da água para que o sacramento do batismo tenha eficácia. Agora, a Eucaristia, curiosamente, os papistas interpretam da forma mais literalista possível. Eles tornam a mudança de substância uma necessidade. E essa mudança de substância, ela não tem nenhuma base bíblica. E eu acrescento que não tem nenhuma base patrística e nenhuma base na própria razão, sequer na filosofia aristotélica. Então, o Lucas Banzoli está aqui evocando um argumento que toca no X da questão. Porque o que é a transubstanciação? Não é a constatação de que nós comemos o corpo de Cristo. Eu, enquanto presbiteriano, acredito que quando a gente está ceando, a gente está comendo o corpo de Cristo. Eu não tenho nenhuma divergência com os pais da igreja nesse aspecto. Eu entendo que a partir do momento que você pega daquele pão, aquele pão é aquela sagrada, você está comendo o corpo de Cristo. A questão é como que você está comendo o corpo de Cristo. Você está comendo de maneira espiritual. Você não está se alimentando de maneira literal. Aquele pão não é o próprio Cristo que está sendo comido, da mesma maneira que eu como um pão, mas ele está sendo um símbolo do corpo de Cristo. Inclusive, Santo Agostinho fala muito sobre isso. Agora, os católicos romanos
cientes de que a transubstanciação é uma doutrina muito frágil, eles vão evadir do fato de que ela apresenta uma mudança na substância, sem mudança no acidente. Então, a transubstanciação é uma mudança de substância com uma permanência dos acidentes, o que é uma coisa completamente inadmissível do ponto de vista lógico. É como se Deus ele violasse os próprios decretos criacionais que ele próprio é o fundamento e estabeleceu. Então, o Lucas está evocando aqui esse fato de maneira muito apropriada, mas você vai ver que o Ariel, muitas vezes, ele vai para outros lados, ele tenta tirar a discussão desse aspecto, da doutrina da transubstanciação. Ele vai, inclusive, apelar que ortodoxos pensam de maneira muito parecida quando não pensam. Inclusive, eu pretendo, assim que possível, fazer um vídeo falando sobre a igreja ortodoxa, qual que é a minha opinião sobre a igreja ortodoxa. Muita gente tem me perguntado, e a transubstanciação é negada pelos ortodoxos. E não é simplesmente porque eles têm medo da apologética protestante ou têm medo de críticas, mas porque eles veem que a transubstanciação é um absurdo mesmo. Mas o debate ele ficou muito concentrado nos argumentos que a gente vai focar aqui quando a gente for tratar a fala do Ariel, que é especialmente a questão do Levítico. Mas vamos continuar aqui para a gente partir para a fala do apologista católico. Esse argumento. Os pais da igreja negaram massivamente essa doutrina. Como não tem muito tempo ali, então eu vou citar apenas dois. O Papa Gelásio, na obra dele Das Duas Naturezas, capítulo 14, vai dizer: a substância ou natureza do pão e do vinho não deixa de existir. E Teodoreto, no seu Diálogo 2, diz que mesmo após a consagração, os símbolos místicos não são privados de sua própria natureza, eles permanecem em sua substância, figura e forma originais. Então eu gostaria que o Ariel respondesse se pelo menos esses dois pais da igreja aí realmente negavam a transubstanciação. E por fim... Exatamente. O que o Banzoli está dizendo aqui é que o pão continua sendo pão depois da consagração. Não é porque ele se torna sacramento, não é porque você tem a união sacramental que a substância do pão desaparece em favor de uma substância do corpo de Cristo. E esse argumento que o Banzoli trouxe é um argumento muito forte. Você vai ver outros pais da igreja que, como ele disse, não teve tempo de trazer à tona, defendiam a mesmíssima coisa. Mas você vai perceber que a resposta do Ariel em nenhum momento tenta lidar de maneira séria com esses textos. A transubstanciação nos leva a negar os sentidos e a própria realidade, porque sempre que tem um milagre na Bíblia que envolve mudança de substância, ele necessariamente envolve mudança de acidente, né? Então, porque é o único jeito de certificar que o milagre realmente aconteceu. Então, por exemplo, imagina se Moisés chegasse na presença do faraó, pegasse a vara dele, jogasse lá e falasse: tá aí, virou uma cobra. Eu falaria: como assim? A vara continua uma vara, não estou vendo cobra nenhuma aí. Não, mas acredite, porque substancialmente é uma cobra, apenas os acidentes é uma vara, então parece vara, mas não é vara, né? O que o faraó ia pensar disso? Ele ia falar: nossa, realmente, Moisés, né? Você tem razão. Claro que não, né? Ia mandar Moisés embora, nunca mais ia falar nada com ele, né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé: vede, né? Toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ok. E... Ok, maravilha. Então a gente vê aí como que o Banzoli ele toca o cerne da questão. Quando você tem um milagre que tem mudança de substância, você necessariamente tem que mudar os acidentes. O que é uma substância, filosoficamente falando? É o sujeito ontológico. O que faz uma vara ser uma vara? É a substância de vara. Você pode ter várias varas, muito diferentes entre si. Mas o que faz o objeto ser o que ele é justamente a sua substância. Os acidentes são aquilo que é suscetível de mudança. Logo, quando você tem uma mudança da vara de Arão em uma serpente, aquela vara de Arão, ela não somente é afirmada, descrita como uma serpente, mas ela tem os acidentes de uma serpente. Agora, você não vê esse mesmo processo ocorrendo na transubstanciação. A transubstanciação, diga-se de passagem, por definição, ela é a negação disso. Porque ela seria, parafraseando aqui o Banzoli nesse episódio de Moisés,
como se Arão tivesse jogado jogado a vara, desculpa, e falado que aquilo era uma cobra, sem que as pessoas, pelos sentidos, pudessem constatar que aquilo era uma serpente. Então você realmente tira todo o poder que o milagre tem. O que que é o milagre? O milagre, ele é uma operação sobrenatural sobre o natural. Logo, existem milagres invisíveis, como vocês vão ver que o Ariel ele ataca o Banzoli nesse ponto. Mas o Banzoli deixou claro que ele está falando dos milagres em que você tem uma mudança de substância, ou seja, Jesus transformando água em vinho. Não é como se Jesus tivesse pegado aquela água continuado água, e ele falado, não, isso aqui é vinho. Mesmo não tendo cheiro, né, porque a água potável, pelo menos, ela é inodora, mesmo tendo aparência de água, mesmo tendo gosto de água, e aquilo é vinho. A transubstanciação não é nada mais nada menos do que isso. É você afirmar uma mudança substancial sem mudança de acidente, que é um completo absurdo. Vou passar aqui os 10 minutos agora para o Ariel. Obrigado, Ariel, por ouvir sem interrupção. E, nesse caso, eu acho que o Ariel sai perdendo porque o Lucas fala em 2x. Ele fala muito rápido, né? Sim. Número de palavras do Lucas vai ganhar. Mas muito bom. Vamos lá, 10 minutos aí na tela. Detalhe, tá? Que a gente vai reagir a toda essa primeira fala do Ariel. Eu não vou reagir ao debate inteiro, porque o Ariel ele insiste no argumento que ele expõe justamente nessa primeira fala. Mas enquanto a gente só pegou um pequeno trecho da fala do Banzoli, o Banzoli usa outros argumentos contra o Ariel, a gente vai reagir a toda a fala do apologista católico. Gentileza. E Ariel, tá contigo. Muito bem, o Lucas falou muitas coisas aqui, mas acho que a gente consegue resumi-las muito bem. Eu queria começar mostrando aqui o que ele disse sobre... o que ele falou por último, né? Que milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam, se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. Depois, a união de Cristo com o Pai e o Filho, as três pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim, os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. De fato, a gente precisa entender bem, o Lucas falou várias coisas aqui, a gente tem bastante tempo para ir refutando durante o debate, de contas elas vão se repetir diversas vezes com nuances, por exemplo, conceitos de natureza. Bom, só aqui falar sobre o que ele diz, que o Lucas está negando a existência de milagres visíveis. Não é o ponto, tanto que vocês podem ver que eu fiz questão de passar o trecho no qual o Banzoli se refere ao que ele está explicando. Ele está explicando que sempre que você tem um milagre com mudança de substância, ou seja, a vara de Arão que se tornou uma serpente, ou seja, a água que se transforma em vinho, em todos esses casos na Bíblia, e o Banzoli foi categórico, você tem mudança de substância, tem mudança de acidente. Então, se a transubstanciação ela é real, ela é o único caso em que você tem uma mudança de substância sem mudança de acidente. E isso não somente na doutrina cristã católica, mas na realidade concreta como um todo. Se a transubstanciação é real, você tem uma violação da ordem natural. Uma violação muito ostensiva da ordem natural. E o que me admirou é que em nenhum momento no debate o Ariel Lazari ele usou o único argumento que eu acredito que um apologista católico pode utilizar em favor da transubstanciação, que é o apelo ao mistério. É um argumento ruim, mas é o melhor argumento, que é você apelar à onipotência divina. Você simplesmente admitir, isso não é explicável, logicamente, mas a onipotência divina pode fazer isso. Que é um argumento fraco também, inclusive Peter Martin Vermiglio o refuta, mas você vê que ao invés disso, ao invés de admitir que a transubstanciação ela é um desafio à ordem natural das coisas e um desafio à própria metafísica aristotélica, o Ariel Lazari ele tenta explicar a transubstanciação a partir de textos bíblicos.
né? Então eu fiquei admirado da audácia dele, porque das duas uma, ou ele é muito criativo e inventivo, ou ele é um completo falastrão, ou é um gênio, porque você não vai ver esse argumento sendo usado por aí, por apologistas católicos em favor da transubstanciação. O conceito de símbolo, de representação, a gente vai falar mais sobre isso. Mas como esse é o meu primeiro momento, eu queria trazer uma reflexão, que para a gente entender bem a Sagrada Escritura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que as pessoas que estavam ali entendiam. O que os judeus do primeiro século pensavam quando Jesus dizia aquelas coisas? O que eles tinham ali no seu imaginário? E a gente só entende bem a Eucaristia quando nós lemos aqui o Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 17 em diante, nosso Senhor diz o seguinte aqui: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. E veja, às vezes a gente passa rápido por isso aqui, mas os judeus e os ateus não passam rápido por essa passagem. Eles dizem que tem várias coisas que são do Antigo Testamento que a gente não cumpre no Novo. E se a gente não assume que a Eucaristia é uma presença física e real de Jesus Cristo, nós estamos dando munição para os judeus e para os ateus, porque assim a gente não completaria o Antigo Testamento. E para entender isso, a gente tem que voltar para os... Olha, eu queria estabelecer uma concordância que eu tenho com ele, não na questão da Eucaristia, mas na questão do cumprimento da lei. Jesus Cristo ele não veio para descontinuar a lei na sua totalidade. É claro que você tem leis que caducam, como a lei do levirato. Nem católicos, nem protestantes admitem a lei civil do levirato, que era uma lei específica para a nação de Israel. Mas agora, no tocante ao sistema sacrificial, que é aquilo que o Ariel evoca aqui no debate, isso se cumpriu. Então, de fato, é necessário que a gente enxergue a lei como algo que se cumpre em Cristo e que é plenamente manifesto em Cristo. Agora, a gente precisa entender o seguinte: quando o Ariel está fazendo um apelo ao fato de que Cristo cumpriu a lei e de que existe uma unidade entre os testamentos, algo que é correto, você precisa explicar como que se dá essa unidade entre os testamentos, ou melhor dizendo, a unidade entre a primeira dispensação e a segunda dispensação. Nós temos um pacto da graça sobre duas dispensações. E Agostinho de Hipona diz que os sacramentos da antiga e da nova aliança são substancialmente os mesmos, o que está ipsis literis na confissão de fé de Westminster. Então vocês querem saber quem segue a sacramentologia agostiniana? Somos nós, os presbiterianos. Nós seguimos a sacramentologia agostiniana. E a Igreja de Roma, por incrível que pareça, ela também afirma uma unidade entre os sacramentos da antiga aliança e da nova aliança. Então vai dizer que os sacramentos são essencialmente os mesmos. Mas você tem diferenças, Agostinho vai dizer. Essas diferenças estão no fato de que os sacramentos da antiga aliança eles eram mais numerosos, eles eram mais espalhafatosos, por assim dizer. Enquanto os sacramentos da nova aliança, eles são mais simples, eles são menos numerosos, eles são mais gloriosos. Então, quando a gente olha para o sacramento da circuncisão, ele tem a sua continuidade no sacramento do batismo. E mais para frente, eu não sei se vai chegar nesse ponto na primeira fala da Ariel, vocês vão ver que ele fala que a Igreja Católica batiza crianças baseado nisso. E isso é algo correto, né? Embora a gente possa questionar o batismo católico, a validade dele por outras razões, o batismo infantil está correto, porque a circuncisão, ela abrangia crianças que ainda não tinham consciência para se entender servas deliberadas de Yahvé. Mas nós entendemos que ao mesmo tempo que existem essas semelhanças, existem diferenças. E as diferenças consistem no que Agostinho falou. Você tem os sacramentos no qual o Salvador já é dado, enquanto na antiga aliança o Salvador é prometido. E como que você come a carne de Cristo na antiga aliança? Você não tinha nem encarnação. Esse é um bom ponto, né?
Um ponto que vocês vão ver que o Ariel, ele tenta resolver, ele tenta dar uma explicação. E aí vem o grande argumento dele. Tipos de sacrifício que existiam no Antigo Testamento. Então, o primeiro sacrifício, que está lá, são todas as páginas de Levítico, né? Vão falando dos tipos de sacrifício. O primeiro deles é o holocausto, o olá, onde você queima tudo para Deus, a entrega completa para Deus. Isso Cristo não suprimiu. Ele trouxe isso na sua entrega na cruz, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Depois nós temos as oblações, que são a minhá, onde o sacerdote come parte e outra parte é queimada para Deus. É um sacrifício de adoração que está em Levítico 2. E nesse momento eles comem farinha, né, o pão sem fermento, com azeite e também incenso a uma oferta. Depois nós temos o sacrifício pacífico em Levítico 3, que são as shlamim, onde a família que está oferecendo aquele sacrifício a Deus e os sacerdotes também comem. É um sacrifício de comunhão e ação de graças. Depois temos os sacrifícios pelo pecado, que é o quarto tipo de sacrifício, que são o hatat e asham, onde os sacerdotes comem, tudo é queimado, Levítico 4. E por fim temos o sacrifício da pertença à aliança, que é o sacrifício do Pêssar, ou seja, o sacrifício da Páscoa. Nesse, a família precisa comer a carne do cordeiro que é sacrificada. É o rito de pertença que está em Êxodo 12, versículos 8 a 11, onde eles comem o cordeiro e também os pães ázimos. E por que eu trouxe todas essas passagens aqui? Porque uma coisa que é obrigatória em vários desses sacrifícios, especialmente o sacrifício da Páscoa e o sacrifício de ação de graças, né, que inclusive é o significado de Eucaristia, nós temos uma passagem em que algumas pessoas pensaram, a Arão e seus filhos, que não era necessário comer realmente ali aquela carne. E a gente pensa, às vezes, no sacrifício de Cristo na cruz e lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento só nesse aspecto de matar a vítima para Deus. Mas muitas vezes esquecemos de que era necessário comungar da vítima. E por que era necessário comungar? Moisés explica isso para a gente em Levítico 10, com palavras... Esse foi o grande argumento, ou grande argumento, entre aspas, que o Ariel usa, que eu nunca vi ninguém usar. Ele diz que a grande importância do sacrifício não estava em você matar e oferecer a Deus, mas em você comer da carne. E a gente vai pegar esses textos aí que ele trouxe e vai ler. E vai avaliar se isso procede mesmo. Mas o pior vem agora. Ó, vocês viram que eu deixei ele falar. Tem gente que reclama que quando eu faço react, eu fico interrompendo toda hora. Inclusive, eu recomendo que você assista o debate. Você assista o debate na íntegra. Embora o cerne da argumentação do apologista católico está aqui. Mas vocês vão ver o que ele vai falar agora. Prestem muita atenção nessa parte. Bem fortes. Levítico 10, versículo 16, nós temos aqui. Moisés indagou acuradamente acerca do bode da oferta pelo pecado e viu que ele havia sido queimado. Irritado com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, disse-lhes: não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu, para que retireis a culpa da comunidade, fazendo a expiação diante do Senhor. Veja, um sacrifício que não é comungado, que não é comido, literalmente, não traz a culpa da Assembleia para dentro daquele sacrifício. Era necessário... Olha, gente, prestem muita atenção no argumento que ele usou. Vamos ser bastante críticos aqui. Ele disse que se você não come da carne, o pecado da Assembleia não vai para a vítima. Vou repetir. Ó, vou até passar novamente aqui. Levítico 10, versículo 16, nós temos aqui. Moisés indagou acuradamente acerca do bode da oferta pelo pecado e viu que ele havia sido queimado. Irritado com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu, para que retireis a culpa da comunidade, fazendo a expiação diante do Senhor. Veja, um sacrifício que não é comungado, que não é comido, literalmente, não traz a culpa da Assembleia para dentro daquele sacrifício. Olha, se você não comer o sacrifício, a culpa não vai para aquele sacrifício, ou seja, o sacrifício é inútil. Agora eu queria dar uma paradinha com vocês, a gente vai examinar o texto.
Bom, pessoal, esse aqui é o texto de Levítico, capítulo 10. E eu vou pegar esse texto, gente, e vou lê-lo na íntegra. Esse aqui é o grande argumento que o Ariel Lazari utilizou. Eu sei que pode demorar um pouco mais, mas a gente vai pegar o texto, vai ler e vai entender qual é a ênfase do texto, qual o tom do texto e ao que ele se refere. Mesmo se eu pegar só aqueles versículos, vocês vão ver que é suficiente para mostrar que ou o Ariel tem seríssimas dificuldades de analfabetismo funcional, e aqui eu não estou brincando, tá? Isso aqui é uma análise fria. O argumento do Ariel é um argumento absurdo, mas a gente está procurando provar que a grama é verde, porque provar que a grama é verde não é fácil. Você pode argumentar que a grama é verde apelando para a confiabilidade dos sentidos, para uma epistemologia, mas isso dá trabalho e é o que a gente está fazendo aqui. A gente está tendo um trabalhão para mostrar como que o senhor Ariel falou é um absurdo. Então vamos ao texto. Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse aqui é um texto muito conhecido, né, no meio evangélico. Os filhos de Arão, eles ofereceram um fogo estranho e Deus os matou. Por que é importante eu elencar esse texto antes de entrar no que o senhor Ariel trouxe? Porque o livro de Levítico ele tem uma temática muito voltada para a santidade de Deus e para como Deus ele exige um procedimento correto por parte do seu povo. Você vai ver uma ritualística muito pesada em Levítico. E essa ritualística tem como objetivo afirmar uma submissão a Deus nos mínimos detalhes. Então, Deus ele está preocupado com um procedimento de liturgia, de adoração, que quando não seguido, o desagrada. E esse caso de Nadab e Abiú é um caso que mostra como que toda aquela ritualística que Deus revelou a Moisés tinha um sentido de afirmar, de reconhecer a santidade de Deus. Então Deus estabeleceu diretrizes para serem seguidas. Essas diretrizes, é claro, elas tinham um papel pedagógico, elas apontavam para Cristo, mas elas tinham, sobretudo, a intenção de diferenciar o povo hebreu dos demais povos, como raça eleita por Deus, como povo de Deus. Então a gente vai continuar. Ó. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Então aqui a gente vê, ó, como Deus ele se preocupa com a sua santidade naqueles que se chegarem a ele. E Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas mentes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme as palavras de Moisés. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem com bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Aqui a gente ainda está vendo uma questão procedimental exigida por Deus para resguardar a santidade devida a todo esse culto. Verso 10. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, e o imundo e o limpo. Quando você olha para toda a ritualística hebraica, para o que você está olhando? Para uma separação entre o que é santo e o que é profano. Quando você sacrifica algo, o que você está fazendo? Você está tornando aquilo santo, separando aquilo para Deus. Então, todo aquele procedimento resguardava a santidade, que apontava para a santidade de Deus. E olha aqui, ó, esse caráter pedagógico de toda a lei.
e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram. Aí vem o ponto que o Ariel trouxe, ó. Tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. E a pergunta que eu faria para o senhor Ariel é o seguinte: o que torna a comida santíssima? É o ato dela ser comida ou é o fato dela ter sido consagrada? Não é o ato de comer que faz com que os pecados venham para a comida. Isso é absurdo. Isso em nenhum momento é sequer sugerido no texto. E então a gente vê aqui que não há uma santificação da comida pelo ato dela ser comida, tampouco há aquilo que o Ariel foi incisivo. E eu passei 2 vezes para vocês não terem dúvida de que se a comida não é comida, efetivamente, me desculpem o pleonasmo, você não tem um sacrifício válido. Aí você pode me perguntar o seguinte: qual que é a intenção de Moisés em dizer que Arão teria que comer daquilo? E a explicação vem logo em seguida, ó. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Então, qual que é o grande ponto de Moisés? Que a comida fosse comida no lugar santo. Isso tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Mostrar para o povo que a comunhão estava restaurada. Então, quando o sacerdote comia no lugar santo, o que ele estava evidenciando? Que a comunhão foi restaurada, que aquele sacrifício cumpriu o seu papel. Transformar o ato de comer numa necessidade metafísica para embasar a transubstanciação é ignorar outro fato fundamental. Na nova aliança, Cristo é a vítima, sim, mas ele também é o sumo sacerdote. Cristo executa o papel para o qual Arão apontava e ele executa o papel de vítima. Nós sabemos que Cristo ele tem como um dos seus ofícios o ofício sacerdotal. Então a gente vê aqui como que o Ariel Lazari ele distorce esse texto. Ele tem uma interpretação desse texto que consiste num livre-exame da Escritura. Essa explicação que ele dá não tem nenhuma concretude. E eu falo isso porque Levítico é um dos livros da Bíblia que mais me encanta. Porque você vê toda a centralidade que o livro de Levítico dá à questão da santidade. E essa questão da santidade você percebe claramente no texto. Agora, o que você não percebe claramente no texto é uma concepção de que o pecado só vai para a carne se o sacerdote comer dele. E outra, você fazer uma associação da Eucaristia com isso aqui, sem as devidas distinções. A gente vai ver mais para frente que você até pode dizer que os antigos comiam de Cristo, mas eu vou deixar isso para o final desse react, que é um argumento que eu francamente não me recordo se o Banzoli utilizou ao longo do debate, mas que o Ariel poderia ter evocado, mesmo que vocês vão ver que não é um argumento que dá base para a transubstanciação, seria uma argumentação melhor do que a que ele utilizou. Era necessário que aquilo ali realmente fosse comido. É isso que Moisés está instruindo aqui a Arão e aos seus filhos. Se nós vamos agora para o Novo Testamento e temos um novo sacrifício, se nós levamos a sério o que São Paulo diz, ou enfim, o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 8:5, de que Moisés copiou o que viu e que Cristo é melhor, que ele copiou aquelas coisas que ele viu de Cristo, temos que entender então aqui que Moisés ficou tão irritado em Levítico 10:16, porque o que ele viu no céu não estava sendo feito pelos seus sacerdotes. E o que ele viu no céu é que a carne precisa ser consumida para que o pecado passe para ela.
Se isso não acontece, ou se fosse um detalhe simples, Moisés não teria dito isso aqui. E se nós não comemos de fato a carne de Jesus Cristo nesse sacrifício, nós estamos então dando argumentos para os judeus e para os ateus, e é por isso que a gente vê uma debandada forte de muitos Antes dele usar esse argumento de que muitos pentecostais, ele não sabe nem falar, né? Você vê que o cara sequer conhece aquilo que ele critica. Você entra no canal do Ariel, só tem vídeo contra o protestantismo, mas eu duvido que ele já se deu trabalho de ler uma confissão de fé protestante, de ler uma obra de um apologista protestante. E uma coisa que eu falo muito aqui na página é que não adianta você tentar entender a Igreja de Roma ouvindo o Ariel. Você tem que pegar os documentos da Igreja Católica. Pega o catecismo, pega encíclicas de papas, pega o ensino pastoral da igreja. Aí você vai entender o que a igreja de fato acredita. Não o que alguém fala na internet com opiniões um tanto questionáveis. Mas eu quero mostrar uma coisinha antes da gente prosseguir. O Ariel diz que em Levítico 10:16, Moisés fica indignado. E isso aqui está no mesmo texto que a gente foi até o verso 13. E propositadamente eu fui até o verso 13 e a gente vai continuar até chegar no trecho mencionado pelo senhor Ariel. Verso 14. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Então, olha que coisa curiosa. Você tem no ofício sacerdotal, veterotestamentário, é um direito dado aos sacerdotes, que era o de comer das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. E é muito interessante, mais à frente eu pretendo mostrar rapidamente aqui, como nem toda oferta era comida. Então, assim, você tem ofertas na Bíblia que o sacerdote comia e ofertas que ele não comia. E por que que o Ariel é tão seletivo em partindo dos seus pressupostos, fazer uma associação da Eucaristia com essas e não com as outras? Quando essa carne, além de servir como uma evidência ao povo de que a comunhão havia sido aceita, porque você tem um sacerdote a oferecendo e posteriormente a comendo, o que significa que aquela oferta foi válida, isso era um meio de subsistência dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles viviam puramente a serviço do templo, puramente a serviço de toda aquela ritualística judaica. Então, era uma porção assegurada a Arão e a seus filhos. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e teus filhos contigo, como o Senhor te ordenado. Aí olha o verso 16. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima a Deus a vós, para que levasseis da congregação para fazer a expiação por eles diante do Senhor. Então aqui você vê Moisés realmente criticando Eleazar e Itamar, porque eles não comeram. Mas olha a ênfase do texto. Por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Moisés está muito mais preocupado com o procedimento do que com o ato de comer. E o que leva à iniquidade da congregação é o fato da vítima ser imolada, você ter derramamento de sangue. O livro de Hebreus, a epístola de Hebreus, vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então não era o ato de comer que estava associado ao valor do sacrifício. O ato de comer fazia parte de um procedimento muito maior, que tem em vista a santidade de Deus, que tem em vista você assegurar ao povo de que aquele sacrifício foi aceito e foi um sacrifício válido, e a subsistência do sacerdócio. Olha o que diz o verso 18. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias ter comido no santuário. Vocês vê que Moisés ele ainda enfatiza mais a importância de comer no lugar santo, como tem ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por
satisfeito. Então, aqui você vê que o ato de comer está dentro de um procedimento muito maior, o que o senhor Ariel desconsidera completamente. E ele desconsidera, seja por ignorância, seja por malandragem, porque ele sabe que Levítico é um livro muito complexo. É um livro que a maior parte das pessoas, inclusive evangélicos, não se dá o trabalho de ler de maneira atenta, de examinar, de procurar compreender realmente a mente hebraica e como que isso aqui tudo tem um valor dentro do cristianismo, como apontando para o nosso Senhor. Costalistas para dentro do ateísmo, né? Vários ex-protestantes aí estão virando apologetas ateus, porque a gente trata com superficialidade as coisas que a Escritura traz. Quando a Escritura diz que Moisés viu e copiou... Você vê, né? Ele não sabe nem falar o que é um pentecostal. E uma coisa interessante, né? Que o Lucas fala a seguir, eu não vou ficar chovendo molhado. Se você olhar, a maior parte das pessoas que vai para o ateísmo é católica romana. Por que é católica romana, será, né? Porque o catolicismo romano não é que ele é mais espiritual que o protestantismo, é que ele é mais supersticioso. Existem várias superstições dentro do catolicismo romano que são facilmente percebidas. Enquanto o protestante ele tem a sua base na escritura sagrada, que é infalível, que é a palavra de Deus, o católico romano vai se esmerar em tradições humanas. Moisés se estressa aqui porque o sacrifício não é comido, nós temos que levar isso a sério. Outro aspecto também é que os judeus do tempo de Cristo estavam esperando um novo Moisés. Deuteronômio 18, 15 a 19 vai trazer isso para a gente, que um novo profeta seria trazido e todos concordamos que é Jesus Cristo. Pois bem, o novo Moisés é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Eles esperavam uma nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 31 a 34, a aliança verdadeira. Essa presença de Deus dentro do coração da pessoa, que é o próprio Deus. No Antigo Testamento era mediado, agora é direto com Deus. Temos um novo templo, segundo profetizado por Ezequiel, do capítulo 40 até 48, em que antes era construído por mãos humanas, e hoje é o próprio corpo de Cristo. É Jesus, o próprio templo de Deus. E temos uma nova terra prometida, que não tem coordenadas nesse mundo, porque é a vida com o próprio Deus. A vida eterna é esta, conhecer ao meu Pai. É isso que Jesus nos ensina. Ora, se o novo Moisés é Deus, se a nova aliança é com o próprio Deus, se o novo templo é Deus, se a nova terra prometida é Deus, o novo maná, como Jesus traz em João 6, precisa realmente ser Deus. Se não é assim, é a única coisa da nova aliança que não é o próprio Deus. E Jesus diz, bem, o Senhor diz isso, né, no Antigo Testamento, que ele está vindo para realmente apacentar as próprias ovelhas, que ele vai habitar no coração de cada um, que não vai ser necessário ensinar para mais ninguém, porque ele vai habitar entre nós. Então só há coerência nessa completude do Antigo Testamento, o Antigo Testamento se completando no Novo, se nós aceitamos que o novo maná é o próprio corpo de Cristo. E a gente... Olha que coisa interessante. Ele vai fazer uma diferenciação entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que há uma continuidade entre elas, algo que eu, enquanto reformado, concordo. Existe uma continuidade entre as alianças, mas ele vai falar que Deus é o próprio maná, coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou. Mas você pode perceber que o Ariel, ele evade o ponto fundamental da discussão. E o ponto fundamental da discussão é qual é o que acontece quando há a consagração na Eucaristia. O pão, ele deixa de ser pão para se tornar substância de Cristo? Nós comemos literalmente a carne de Cristo? E isso, em nenhum momento, é algo que ele vai conseguir dar base bíblica. Porque não existe. Você pode perfeitamente, enquanto um cristão reformado, falar que você come Cristo na Eucaristia. A questão é como você come. Você não come de maneira literal, como quem se alimenta de um pão. O pão continua sendo pão. E a crítica do Ariel, que me parece que ele sequer se dá o trabalho de entender a posição do Banzoli. Porque o Banzoli, nesse debate, ele defendeu a posição reformada, a posição que nós defendemos enquanto presbiterianos, de que você come do pão mantendo a substância do pão. Você não vai ver em nenhum pai da igreja a negação disso. Já pode ir então para João 6,
O Banzoli tem vários artigos sobre ele. Muito interessantes e talvez um pouco exasperados naquele tempo, né? Que já faz um tempinho que você escreveu ele. E nós temos aqui um crescendo em João 6. Jesus começa a falar espiritualmente da fé, e conforme os judeus vão se assustando com o que está acontecendo ali, Jesus, em vez de ir mostrando o significado dessas coisas, ele vai recrudescendo mais ainda, até que ele chega no versículo 51, e ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esse cálice, né, que nós levantamos é a nova aliança em Cristo. Quando um padre levanta o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele levanta ali aquele pão e aquele vinho, o pão e o vinho rasgam, assim como Moisés rasgou o mar vermelho, ele rasga o espaço e o tempo. E nesse momento nós nos conectamos. Só um detalhe, tá, gente? Essa explicação de que, como Moisés rasgou o mar vermelho, Deus rasga o espaço e o tempo, ela é uma explicação completamente descabida, cara. Assim, para você ver, né? O Banzoli riu disso. Eu, francamente, teria rido também, dado gargalhada. E o Ariel ficou afetado, né? Disse que isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Veio com áreas de afetação, porque é sempre assim. Eles insultam, eles batem, criticam, fazem troça, mas quando você dá uma risada, eles já acham aquilo uma coisa inconcebível. Você vê que essa gente tem uma mentalidade assim, realmente terrível, né? Uma maldade absurda. E isso de que Deus está rasgando o tempo e o espaço é uma coisa, assim, completamente absurda. O que a Igreja de Roma afirma é que você tem uma atualização do sacrifício de Cristo, que foi executado uma vez por todas, tanto que se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você vai ler isso, mas que é uma contradição, porque se ele é de uma vez por todas, e ele se aplica tanto aos que viveram antes, quanto aos que vêm depois, você não tem necessidade de uma atualização do sacrifício. Diga-se de passagem, os reformadores, de muitas maneiras, abominaram o catolicismo romano por conta da missa. Porque a missa, ela é uma coisa blasfema. Inclusive, muita gente me pergunta: Gabriel, você acha que eu posso ir na missa, eu posso ir num casamento católico? Eu sempre sou categórico, a minha resposta é um não. Porque a missa é uma profanação, é uma abominação em relação a Cristo. Quando você está pisando numa missa, você está sendo conivente com uma profanação ao seu Salvador. Então, eu vejo que o Ariel, ele tenta usar essa metáfora essa metáfora não, né? Isso nem sequer é uma metáfora, né? Tenta usar essa explicação de que Deus rasga o tempo e o espaço, porque isso soa sofisticado para quem não entende teologia, né? Soa sofisticado para a galera mais nova. A maior parte da galera que acompanha essa apologética católica de internet é nova. É um bando de moleque que usa foto de anime ou foto de pai da igreja e fica posando de inteligente, usando o chat GPT nos comentários. Então eles olham esse tipo de argumento e falam: "Oh, nossa, como que você é brabo, Ariel, você manda muito bem e tal". E não, cara, é uma coisa simplesmente para fazer corte. Você vê aqui. Com o sacrifício de Cristo na cruz, e nesse sacrifício de Cristo na cruz nós recebemos a carne e o sangue de Jesus. Assim nós cumprimos plenamente o que o Antigo Testamento traz, em Levítico 10:16, que esse sacrifício precisava ser comungado, que a gente precisava realmente comer, senão esse sacrifício não seria válido. Olha, outro detalhe muito interessante é que ele fala que o sacrifício precisa ser comungado. Só que um detalhe é que essa passagem de Levítico capítulo 10, verso 16, é uma passagem em que essa oferta só era comida pelo sacerdote. Então, como que o Ariel lida com o fato de que dentro do entendimento católico romano você não tem um sacerdócio universal dos crentes? É uma outra dificuldade para a posição dele. Porque a gente vai mostrar, assim que terminar a fala dele, que existiam várias ofertas, vários sacrifícios dentro do Levítico. E nem todos eram comidos, seja pelo povo, seja pelo sacerdote. Ele me parece até ter reconhecido isso quando ele fala que muitos sacrifícios eram comidos. Ele não diz todos, né? Se dissesse todos, isso seria um erro grotesco, mostraria que ele sequer leu o texto. Mas você pega um sacrifício cuja carne era comida por sacerdotes com o objetivo de evidenciar ao povo que a comunhão havia sido restaurada, e quando eu digo comunhão, é comunhão do povo com Deus, e que era simplesmente
além disso, um meio de subsistência do sacerdote. A gente vê, inclusive, no livro de 1 Samuel, como que os filhos de Eli, eles comiam, pegavam mais da carne para comer, o que era um erro. Inclusive, Deus, ele condenava aquilo. Então, você vê que era um meio de subsistência do sacerdócio. Mas entrar nesses elementos, entrar nessas nuances, é uma coisa que o Ariel não quer. Você pode ver que ele quer mesmo ficar nos argumentos rasos que vão dar corte, que vão dar visibilidade. Mas para você falar de Antigo Testamento, você precisa ter muita base. Então, se você admite que esse texto de Levítico ele é normativo, como que você estende a Eucaristia para todos os cristãos sem afirmar de alguma forma um sacerdócio universal, como os protestantes afirmaram? Nós comemos esse pão e esse vinho que nós recebemos na Eucaristia, e você disse, vocês só recebem o pão. Eu, por exemplo, como todos os dias em pão e vinho, onde eu vou, na minha paróquia. Isso aí é uma anomalia, tá? Que a maior parte das igrejas, os fiéis não comem, não tomam do vinho. O vinho ele é tomado única e exclusivamente pelo padre. Então, o Ariel tenta aí usar a si próprio como evidência anedótica para mostrar que não é assim necessariamente na Igreja Católica. Mas quando você olha para a prática católica, você vê isso. Você vê que, de fato, quem toma do vinho é só o padre. Então não é também assim, preto no branco. A gente pode explicar um pouco melhor nos outros momentos como isso funciona, mas enfim, agora só para trazer isso, que não é absoluto. Detalhe que ele não trouxe, tá? Esse assunto não veio à tona novamente após esse instante. A gente pode, inclusive, posteriormente falar um pouco sobre essa questão, né? Do porquê que dentro do catolicismo só o padre toma o vinho, via de regra. Embora você não tenha uma proibição de que os fiéis tomem o vinho, você vai ver que por que na Igreja Católica a coisa é desse jeito. Mas eu vou falar sobre isso em outra ocasião. Quando comemos esse pão, quando bebemos esse vinho, graças a esse milagre de nos unir com o sacrifício de Cristo, que é necessário que todos creamos nisso, senão a gente não é salvo, ele abre o espaço e o tempo. Se Deus conseguiu abrir o mar vermelho, né, e Deus pode todas as coisas, por que ele não pode abrir o tempo, o espaço, nos conectar com Cristo na cruz e então comungarmos do seu corpo e do seu sangue? Só assim se completa o Antigo Testamento. Se não comemos a carne de Cristo, esse sacrifício não é válido. Ok. Olha que coisa forte que ele está dizendo. Tá? Ele está associando a salvação ao sacramento de tal maneira que se você não come, aquele sacrifício não é válido. E isso aqui é um problema para o catolicismo romano, tá? Porque hoje a Igreja de Roma, hoje, no século XXI, isso está no catecismo católico. Hoje, a Igreja de Roma, ela acredita que existem meios de santificação fora da Igreja de Roma. Por que tantas vezes eu faço menção ao que o Papa está falando, ao que o magistério infalível está falando hoje, no século XXI? Porque a Igreja de Roma, ela coloca no seu magistério uma autoridade epistemológica e teológica enorme. Você não vê nenhuma igreja protestante ou evangélica colocar no seu magistério tanta responsabilidade em termos teológicos quanto a Igreja de Roma o dá. Então, o magistério católico romano, dentro de uma cosmovisão papista, ele não erra. E você vê que um catecismo promulgado por um papa, inclusive supervisionado por um grande teólogo católico romano, que alguns vão dizer que foi o maior teólogo do século XX, que é o Joseph Ratzinger, diz que há meios de santificação fora da Igreja Católica. Então, em outras palavras, quando você é católico, você admite que protestantes podem ser salvos. Mas como que um protestante é salvo se os nossos sacramentos não são válidos? Isso é seríssimo. Como que muçulmanos e católicos adoram o mesmo Deus? Como que você pode ser salvo dentro de outras religiões mediante uma providência misteriosa, se lá você não tem sacramento válido? Logo, essa afirmação de que se você não come do sacramento, o sacrifício não é válido, é uma coisa absurda.
E eu vou dizer para vocês qual é o entendimento protestante. A, con- a confissão de fé de Westminster, ela entende que os sacramentos são muito importantes. A gente tem os sacramentos em alta conta. Mas nós não entendemos que eles estão de tal maneira associados à salvação que uma pessoa que não come, que não toma deles, que não os recebe, não seja necessariamente salva, seja necessariamente perdida, não seja salva. Exemplo, infantes que morrem sem o batismo. Nós entendemos que os filhos dos cristãos que estão na aliança são salvos, mesmo sem serem batizados. Outra coisa, nós acreditamos que uma pessoa pode ser salva sem tomar da Eucaristia. É o caso do ladrão da cruz. Um caso que nós temos certeza absoluta de uma pessoa que foi salva. Cristo disse: Eis que te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então você vê que a afirmação do Ariel, ela abre precedente para muitos erros. Mas agora, pessoal, antes da gente terminar esse react, eu queria mostrar para vocês como que são os sacrifícios no livro de Levítico. Esse aqui é um texto que o Ariel cita ao longo do debate, que é Levítico capítulo 1, que ele vai falar sobre o holocausto. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, assim, é a partir do momento que o sacerdote ele põe a mão sobre a cabeça do holocausto que Deus o aceita para a expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, aspergirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, para o sacerdote comer. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então Deus se agrada desse sacrifício. Se agrada desse sacrifício sem que nada seja comido. O valor do sacrifício a gente consegue estabelecer aqui, ele não vem do ato dele ser comido, mas do ato dele ser oferecido a Deus. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. A gente vê de novo o ideal de pureza, o ideal de conformidade à ordem criacional. Por que os animais exigidos no Levítico eram animais puros e eram animais sem defeito? Para mostrar que Deus exige a perfeição, para apontar a isso. E qual foi o sacrifício perfeito? Foi o cordeiro que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso apontava para Cristo. E degollará o lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os fará em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Você percebe como é que Levítico é um livro repetitivo, é um livro que ele se baseia em procedimentos. Todos esses procedimentos eles tinham um objetivo pedagógico ao povo. Eles ensinavam, eles apontavam para Cristo. Mas assim, você não vê em nenhum momento a ênfase no ato de comer para que o sacrifício seja válido. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A gente vê aqui sempre, o holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A gente vê que é um sacrifício do qual Deus se agrada, um sacrifício que ele tem o objetivo de perdoar pecados, né? Ou pedir pelo menos apontar para um perdão de pecados que era necessário. Aqui você não tem ofertas sendo comidas por sacerdotes, tampouco pelo. Mas a coisa vai piorar muito mais pro lado do nosso amigo Ariel. Se você pega Levítico capítulo 16, que ele também citou, que vai falar sobre a festa do Yom Kippur,
Olha o que é dito no verso 27. Isso aqui eu não vou ler todo, tá, pessoal? Para a gente não tomar tempo aqui. Eu sei que isso pode ser um pouco cansativo para alguns, mas acreditem, é muito necessário. Olha o que é dito. Mas o novilho da expiação, o bode da expiação do pecado. Então, ó, vejam bem. Isso aqui é uma oferta de expiação do pecado. Que o senhor Ariel falou que só consegue entrar dentro da oferta a ser sacrificada se ela for comida. O nível de absurdo que ele fala. Olha como que a Bíblia vai na contramão absoluta disso. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para a expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e seu esterco queimarão com fogo. Olha, o bode para a expiação do pecado, que se a lógica do Ariel fosse correta, deveria ser comida, porque esse é um sacrifício voltado para o perdão de pecados, ele não é comido, ele é completamente queimado. Vocês conseguem perceber o absurdo do que ele disse? E eu vou trazer aqui uma outra menção, ó, no verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Então, ó, o que é expiação? É perdão de pecados, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É claro que, teologicamente, enquanto cristãos, sejamos católicos, romanos ou protestantes, nós vamos entender que todos esses sacrifícios eles apontavam para Cristo. O judeu, ele olhava para isso, ele acreditava que os seus pecados estavam perdoados. Mas porque ele olhava para um Salvador vindouro. Mas você não vê necessidade de comer uma carne, muito pelo contrário. Você vê que o caso do bode expiatório, ele era um bode que era completamente queimado. Agora, gente, eu quero mostrar uma coisinha para vocês muito importante. Isso aqui está em Levítico, capítulo 17, verso 11, em que vocês vão entender como que era a percepção judaica de todo aquele açougue que era o culto. Olha que coisa curiosa, ó. O verso 11 vai dizer: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação das vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando o judeu via sangue aspergido, quando ele via o sangue jorrando, né, escoando pelo altar, ali ele via perdão, ele via expiação. Então você vê que vamos dizer, a dinâmica da ritualística judaica estava centrada no sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, como é dito em Hebreus. E olha o que é dito no verso 12, até como uma confirmação disso que vem no verso 11. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Então, assim, o sangue ele era visto de uma forma tão importante para o judeu que você sequer deveria comer carne com sangue. Logo, quando você olha para o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ensanguentado, você vê algo muito profundo. Só que para defender a Eucaristia, no entendimento da transubstanciação, coisa que o Ariel evitou o debate inteiro, ele vai tentar dar ênfase a comer o corpo de Cristo, comer o corpo de Cristo. E em nenhum momento o Lucas Manzoli negou que nós devamos comer o corpo de Cristo. A questão é como nós o comemos. E agora, pessoal, eu queria mostrar, para finalizar esse react, uma outra passagem. Essa passagem eu não me recordo, sendo bastante franco, posso estar errado. Se eu estiver errado, você pode colocar nos comentários o Manzoli a mencionar. Mas é uma passagem que ela é muito importante em todo esse debate sobre a Eucaristia. Um argumento que o Ariel Lazari poderia ter utilizado é o de que os antigos comiam de Cristo, assim como nós temos que comer de Cristo hoje. E se ele usasse esse argumento, apenas afirmando isso, que os antigos comiam de Cristo e nós temos que comer de Cristo hoje, eu concordaria. Isso não é transubstanciação.
é simplesmente o fato de que há uma continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. Então, o Salvador é o mesmo, seja para os que viveram antes do nascimento do nosso Salvador, quanto os que nasceram depois. Mas todos os textos que o Ariel utilizou em Levítico são textos que não fazem nenhum sentido para o objetivo a que ele se propõe. Mas eu vou dizer para vocês que existe um texto na Bíblia, que eu acredito, que ele deixa escancarado que os antigos eles comiam de Cristo. E é esse texto que eu vou mostrar para vocês. Ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 10. Então é um ensinamento apostólico, um ensinamento do apóstolo Paulo. Que ele diz o seguinte, ó, vou ler apenas do verso 1 ao verso 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Um detalhe, João Calvino vai fazer a associação disso aqui com o batismo. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no ar. Agostinho, os pais da igreja, idem. Talvez alguém tenha me ouvido falar, você está seguindo Calvino e tal. Não, Calvino ele seguia os pais da igreja, especialmente Agostinho. Então aqui, ó, o apóstolo Paulo ele está falando sobre sacramentologia. E olha o que ele vai continuar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Essa comida é material? É literal? No sentido que o senhor Ariel fala? Não, é uma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Que os antigos eles comiam e bebiam de Cristo. Sabe por que o senhor Ariel não utilizou esse texto? Há duas possibilidades. Ou ele não sabia que esse texto foi um texto que Agostinho de Hipona, que ele cita em tão alta conta, utilizou para falar de sacramentos. Pode ser que ele simplesmente não sabia, porque me parece que, como foi mencionado pelo Banzoli, ele só fica em sites católicos, aprendendo com os apologistas católicos que vêm com os mesmos argumentos fajutos de sempre. Ou ele sabia da existência desse versículo e sabia que esse versículo é um checkmate para a perspectiva católica romana. Porque aqui fica muito claro que os antigos comiam de Cristo e bebiam de Cristo espiritualmente. E eles faziam isso através dos sacramentos da antiga aliança. Quando você olha para o Êxodo, você tem a manifestação no sacramento. Você pode ver que o Êxodo não foi simplesmente um evento. Ele era um evento relembrado continuamente. E Agostinho de Hipona considerava isso um sacramento. Quando você vê o maná foi um sacramento miraculoso. O Ariel, como ele falou, entende que o fato de o maná ser um milagre dá base para o fato da Eucaristia ser um milagre. E eu acredito, enquanto protestante, e a tradição reformada acredita, que a Eucaristia é um milagre. A questão é que tipo de milagre acontece na Eucaristia. Acontece um milagre de mudança de substância? Como diz o Lucas Banzoli? Não. Acontece um milagre onde a presença de Cristo se manifesta espiritualmente. Nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Assim como os antigos olhavam para o Salvador que lhe seria dado, nós olhamos para o Salvador que já veio. Nós, quando comemos da Eucaristia, nós estamos celebrando a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós estamos comendo de Cristo, comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Isso não é canibalismo. Isso não requer uma mudança de substância. Isso requer pura e simplesmente entender a palavra de Deus. É à luz da palavra de Deus que nós devemos entender a sacramentologia. Eu gostaria de deixar para você que ficou até aqui comigo, aguentou esse react, que foi um react bastante cansativo, bastante trabalhoso. Vocês podem ver quantos textos foi necessário trazer aqui, porque uma coisa que eu reparo é que os papistas gostam de debate, porque o debate é uma coisa performática, é uma coisa para pessoas apressadas, pessoas que não gostam de se debruçar sobre as coisas, estudá-las profundamente. Diferente disso, eu convido você a estudar o tema da sacramentologia. Eu gostaria de deixar esse livro aqui como recomendação. A obra O Tratado sobre o Sacramento da Eucaristia,
de Peter Bart Vermigli, um teólogo escolástico protestante, que, segundo João Calvino, foi aquele que coroou a doutrina da Eucaristia. Depois desse cara aqui, segundo Calvino, não há mais o que ser dito, porque ele foi extremamente preciso, extremamente bíblico, consistente com os pais da igreja na sua abordagem sobre a Eucaristia. Então, você quer entender como nós reformados defendemos a Eucaristia? Leia esse livro e leia os símbolos de fé. E você que quer fazer apologética contra o catolicismo romano, ou você que é católico romano e acompanha esses falastrões, leia os documentos da Igreja Católica. Não fique com essas abordagens aí inovadoras, de malandros, de gente que simplesmente quer view, quer ganhar debate a todo custo. E meu último convite é que você que quer estudar apologética, quer entender melhor sobre a teonomia, sobre o pós-milenismo, sobre como sobreviver ao Brasil sendo reformado, fica meu convite para você entrar na minha comunidade fechada, Filhos de Sacar, uma comunidade continuada, onde você tem todo mês novos conteúdos, novas aulas. Nós temos mais de 20 horas em conteúdo, dispersas em mais de 50 aulas, e lá você vai aprender bastante. Eu tenho certeza que se você se interessa pelos assuntos desse canal, você vai ser muito edificado. Então é isso, meus amados irmãos. Coloque aí nos comentários quem você acha que levou o debate. Um forte abraço a todos e até a próxima.